Boa noite, meu povo! Tudo bem? Tudo bem? Como vocês estão? Como estão todos? Como estão nesta terça-feira de oficial de live aqui? Sejam muito bem-vindos! Oi, Camila! Oi, Vanderlei! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre repetição para aprender inglês. Oi, Paulo! Tudo bom? Paulo, a gente tem que fazer mais lives juntos, hein? Não vamos esquecer isso esse ano. Hoje a gente vai falar, eu vou falar, eu quero que vocês perguntem, que vocês mandem a opinião de vocês aqui sobre repetição. Que tanto que a gente precisa repetir, se é que a gente precisa repetir, para aprender inglês de verdade. Oi, boa noite. Oi, Ney, tudo bom? Oi, Nanda, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Olha só, então estamos, começo de ano. Eu quero falar, pode falar. Aê, Paulo, ó, já manda mensagem aí. Manda pergunta aqui, gente, ó, é só mandar uma perguntinha aqui que eu vou lendo e vou respondendo junto com vocês. Então, muita gente precisa aprender inglês, muita gente está tentando aprender inglês faz tempo, um monte de gente conta um monte de história triste sobre inglês, porque eu estudo faz 1000 anos. Oi, Gianfranco, oi, Kelly, sejam bem-vindos. E muita gente, quando vai falar como tem estudado inglês na vida, tem um detalhe que a pessoa entrega ali, que eu falo, é aí mesmo que você está falhando, meu amigo. Muita gente odeia pensar em ficar repetindo as coisas. As pessoas pegam, assim, um conteúdo de um curso ou o índice de um livro de inglês, vão passando as páginas lá e falam, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já sei. Se você vai conversar com a pessoa, se você pede para a pessoa montar uma frase com aquilo, para a pessoa reconhecer aquilo, hello baby, a pessoa não sabe usar, a pessoa não tem a funcionalidade daquilo. Mas eu sei, isso aqui eu já vi. Sabe coisa nenhuma, sabe meu olho. Porque olha só, para você realmente dominar um assunto, você tem que ter feito aquilo várias vezes. Não tem como você aprender qualquer coisa nesta vida se você não repetir. Pensa um pouco fora do inglês, gente. Quantas vezes você teve que andar de bicicleta para você ficar bom em andar de bicicleta? Quantas vezes você teve que jogar um determinado esporte para você ficar bom? E se você não ficou bom, é porque você não fez o suficiente, não é verdade? Quantas vezes você teve que escovar seus dentes para aprender a escovar os dentes bem escovados? Quantas vezes você teve que cozinhar alguma coisa para aprender a fazer isso bem? Quantas vezes, para quem é professor, você teve que dar aula para você ser um bom professor? Quantas sessões de coaching eu tive que fazer, quantos clientes eu tive que ter para virar uma coach boa? Pensa lá, gente, não tem como, a gente só aprende quando a gente repete. As crianças, o que elas precisam fazer? Elas fazem a mesma brincadeira, jogam o mesmo jogo, assistem o mesmo filme várias vezes, perguntam as mesmas coisas 1000 vezes, porque com a repetição a gente aprende. Então, na vida, repetir é parte do aprendizado, para tudo. Não tem como a gente fazer assim, nossa, peguei. A não ser que a gente tenha um super impacto emocional, aconteça alguma coisa muito chapuletada na cara, pra gente mudar um comportamento ou assim, ficar reativo, aprender pra alguma coisa, mas não pra inglês. Não tem como eu chegar e dar um tapa na sua cara e você ficar chocado e o inglês aprender. Não é por aí. A outra forma pra gente aprender as coisas e fazer as mudanças que a gente tem que fazer é por repetição, por treino, por hábito. Então, gente, quando vocês começarem ou recomeçarem a estudar inglês, pensem que vocês vão ter sim que fazer várias vezes a mesma coisa. Aí eu vou colocar entre aspas aqui, porque é a mesma coisa mais ou menos. Então, olha só, comecei meu curso de inglês particular numa escola, comprei um curso online, alguma coisa que seja. Aí tem lá o comecinho das aulas. Fala, isso aqui eu já vi, já entendi. Agora você precisa praticar, você precisa falar aquilo várias vezes. Nem que seja você ficar se apresentando, você falando onde você é, o que você veio fazer aqui. E aquelas informações básicas que muita gente fala, isso é muito básico, eu já quero começar mais pra frente, eu já quero conversação pro meu trabalho. A pessoa nem sabe dizer o nome dela, soletrar o próprio nome, dizer o número do telefone, dizer de onde que é. E são coisas que são vitais. Qualquer congresso que você for participar, qualquer evento, qualquer viagem que você for fazer, conhecer pessoas novas, você vai precisar se apresentar, falar de você. Seja isso uma situação de trabalho ou de lazer. Então, você ficar craque em fazer isso, você não errar mais e fazer coisas assim que já
que não tem que fazer depois que você passou de um certo nível básico lá, de falar, I have 38 years old. Cara, você tá traduzindo. Tem que pensar, I'm 38 years old, I'm from Curitiba, I'm a coach, I was an English teacher, and then I turned into a coach. Você tem que ficar com isso muito fácil. Pra quê? Pra você desenvolver a sua autoconfiança e não ficar mais tenso por quando alguém vier falar com você. Porque aquilo você já fez tantas vezes, que pra você, tranquilão. Então repense aí para quem já está estudando inglês, para quem já está na rotina, quem já recomeçou o curso, quem já está de volta com o professor, fazer de novo, fazer a mesma coisa várias vezes não é ruim, é parte do processo. Precisa treinar várias vezes. Muda o nome, muda a cidade, fala com uma pessoa diferente, né? Escreve de outro jeito. Precisa fazer muitas vezes. Quantas vezes, Camila? Muitas, até ficar no teu piloto automático, até você decorar de trás para frente, frente para trás, você saber exatamente que é daquele jeito. Sabe quando você tá fazendo uma atividade, daí tem lá assim, repeat after the recording, repeat after me. É para você fazer várias vezes. Não adianta você treinar uma palavra nova e falar uma vez só. E achar que a pronúncia, beleza, peguei a pronúncia e foi-se. Não é por aí. Quando uma pessoa vai morar fora do país, o que acontece? Ela tem que usar o tempo todo, ela fica repetindo várias vezes. E não dá pra contar quantas vezes as pessoas perguntam, por exemplo, pro Brian, meu marido, por que ele veio pro Brasil? O que fez ele sair dos Estados Unidos e vir pra cá? Então, ele tem que estar craque de responder isso em português. As pessoas vão perguntar isso, batata, primeira coisa. Então deixa eu pensar o que eu vou precisar saber muito bem e vou treinar, fazer aquilo muitas vezes. Então, para início de conversa, pra gente já partir do princípio de que não tem como a gente ser bom numa coisa que a gente repetiu poucas vezes, que a gente treinou poucas vezes. Agora vamos lá, a gente tá treinando ouvir. Você tem lá, já chegou no momento, tá, Camila, eu não tô mais nesse momento, já estudo inglês faz um tempão, e a minha dificuldade de compreensão, quando eu vou falar com alguém, quando eu tô em outro país, ou quando eu tô assistindo um filme, ou quando eu tô ouvindo um podcast, alguma coisa assim, um vídeo, a minha compreensão, eu não entendo o que as pessoas estão falando. Eles falam, eu entendo o Y, eles falam, eu entendo a raiz quadrada de sei lá o quê. Então, quantas vezes você vai ter que treinar o seu ouvido pra ficar bom nisso? Então, assim, o que eu posso fazer? Você pode ouvir a mesma música, a mesmíssima música, várias vezes. Aproveita para pegar uma música que você curta, de uma banda bem legal. Então, não pegue assim, sim, mas eu ouço música todo dia, Camila. Você já falou que é legal ouvir música todo dia, já tô fazendo isso. 1 ponto para você. Agora, ponto com estrelinha, se você pegou a mesma música e começou a ouvir várias vezes essa mesma música. Sabe o que vai acontecer? O teu ouvido vai amaciando, você vai entendendo cada vez mais, você vai pegando a pronúncia cada vez mais, as sutilezas da letra cada vez mais, e você tem que começar a cantar. Várias vezes, pega aquela mesma música e fala, cara, essa semana é a semana da música tal, eu vou ouvir essa música 1 milhão de vezes até eu entender tudo, até eu pegar a letra inteirinha e conseguir cantar. Começa cantando uma palavra, uma frase, um verso, um refrão, aí depois você vai aumentando. O que isso acontece? Teus ouvidos começam a ouvir a sua voz falando inglês. Certo? E você começa a perder aquele medo, aquele susto de, ai meu Deus, é inglês. Porque o teu cérebro, seu amigo cérebro, já está acostumado. Então, beleza, essa é uma língua, essa união de sons e palavras, esse código aqui, eu já sei. Então, tá atividade para essa semana. Para quem me segue aqui, já tem coisas para fazer. Oi, Vanderlei, tudo bem? Hello! Pega uma música e ouve essa mesma música várias vezes a semana toda. Dá pra fazer isso com filme, com série. Pega de preferência filmes que você já assistiu, séries que você já sabe. E assiste várias vezes o mesmo episódio, várias vezes o mesmo filme. Ai, Camila, mas que chatice. É atividade. Repetir, e para de falar pra você mesmo que repetir é coisa chata. Você precisa fazer isso várias vezes. Uma série que eu nunca me canso de assistir 1 milhão de vezes é Friends. E o episódio é curtinho, 20 e poucos minutos, dá pra assistir várias vezes, ou pega aqueles 5 minutinhos e assiste aqueles 5 minutinhos várias vezes, até você, então foi isso que eles falaram, De início, talvez você vai ter que ouvir muitas vezes, assistir muitas vezes pra entender tudo. Depois, qual que é a mágica que vai acontecer com você? Você vai entendendo cada vez mais fácil, minha gente. É isso aí. E ler, quantas vezes você vai ter que ler
para você ficar craque, fluente na leitura, não lê tão devagar. Me diga. Muitas vezes. Nossa, Camila, mas eu sou uma pessoa que nem lê, eu nem tenho livro, eu não tenho esse costume. Comece a ter. Leia livros, leia blogs, procure sites de pessoas que falam inglês, que tem conteúdo que você curte em inglês e leia todo dia. De novo, pega o mesmo artigo, lê várias vezes. Li uma vez, entendi o contexto. Beleza, agora eu vou ler de novo, vou pegar mais coisas. Aí eu vou ler mais uma vez para pegar mais fundo. Treina a fazer 3 vezes pelo menos as coisas. No quesito leitura. Nossa, então eu vou ter que ler um livro 3 vezes, Camila? Conforme você vai treinando a sua habilidade da leitura, você não vai precisar ler o mesmo livro 3 vezes, mas você lê lá uma página, um parágrafo que seja. E você não tá entendendo, tá difícil, tá quase existindo, volta e lê de novo. Quantas vezes a gente tá distraído e fala, poxa, se eu tivesse que contar o que tem nessa página aqui, eu não ia saber. Então já volta e faz de novo. Aproveita para fazer de novo. No writing, para você escrever, olha só, quando a gente vai fazer uma atividade, quando a gente aprende um conteúdo novo numa aula, o professor está trazendo um conteúdo novo para você, o assunto daquela aula vai ser o mesmo, ou deveria ser o mesmo. Se não é, já conversa aí com o teu professor, vê o que está acontecendo. Porque jogar um monte de coisa em cima de você não está fazendo sentido. Para você ouvir aquela mesma estrutura, ler aquela mesma estrutura, escrever aquela mesma estrutura, falar aquela mesma estrutura, por quê? É repetição, você precisa fazer isso várias vezes. Então pega o seu caderno, a sua caneta e começa a escrever frases, parágrafos, pensamentos com aquele vocabulário novo que você aprendeu, com aquela estrutura nova que você está estudando, sabe? Oi, Lizzy, boa noite! Então pega isso e começa a fazer. De novo, gente, eu sou a melhor amiga das papelarias. A Ninoca é a melhor amiga de vocês. Veio aqui para dar um hello. Estava jantando, pessoal. Agora eu já terminei, estou ao vivo com vocês. E olha só, a Ninoca me deu um insight, eu vou falar daqui a pouquinho. Então pega o seu caderno e escreve. Ai, mas eu odeio escrever. Começa a mudar o seu discurso. Não odeia coisa nenhuma. Adora, ama, acha incrível. Porque esse é o processo do aprendizado. Hoje eu estudei tal coisa, eu vi num vídeo tal coisa, vou fazer aqui, vou escrever essas coisas. Escreve várias vezes. Quando você escreve com a sua mão, assim, sabe? Letra mesmo, não é digitando no celular ou no computador, o seu cérebro retém muito mais. Porque para você fazer toda a letra, colocar uma palavra atrás da outra, ajuda as conexões neurais que você faz para aprender ficarem mais firmes. Então pega lá o teu caderno. Hoje, o que foi que eu estudei? Eu tava ouvindo hoje mesmo um podcast da Mel Robbins, que é uma coach super famosa dos Estados Unidos, e ela tava falando do não sei o que, ela, poxa, eu peguei várias coisas bacanas que ela falou, vou anotar. E daí começa a escrever várias vezes. Se o teu problema é você sempre troca as letras, as palavras, você nunca sabe direito como é aí que você tem que escrever mesmo. Porque daí na hora de escrever o e-mail no trabalho, a hora de fazer o seu report já tá craque ali rapidão. Como que vai ficar fácil de você escrever? Como que vai ficar fluente para você escrever? Você escrevendo sempre, muitas vezes. Você repetindo aquela habilidade até você ficar bom. Olha só, a Ninoca apareceu aqui e me deu um insight. Cachorros. Oi, Carlos, boa noite. Como que a gente treina os cachorros para fazerem as coisas que a gente quer que eles façam? Fazer xixi no lugar certo, não ir em tal lugar, ter certos comportamentos. Quantas vezes a gente precisa que eles repitam? Muitas. Algumas raças aprendem mais rápido, outras mais devagar, mas todas podem aprender, tal qual os humanos. A Nina, por exemplo, quando ela era filhotinha, eu ensinei ela a sentar, os comandos, senta, deitou, né, da patinha, a outra, de pé, eu ensinei ela tudo isso, né, e tem certos comandos, outros que ela sabe. A Bela eu não posso nem falar, se eu falar, cadê o brinquedo? Ela vai e busca o brinquedo, né, se eu falar a palavra mágica, vamos passear, ela sabe exatamente o que vai acontecer, porque eu fiz isso uma vez, porque foram 2 vezes, 3 vezes não, porque foi direto, todo dia, e com estímulo, dá um biscoitinho, dá um negocinho, o cachorro faz a mesma coisa, ouve o comando, quando acontece aquilo foi presenteada, ela aprendeu e nunca mais esqueceu. Eu parei de fazer o comando com ela? Não, eu sempre faço. Toda vez que a gente passeia, a Nina tem 10 anos, toda vez que a gente passeia, quando a gente volta, limpa as patinhas das duas, elas já sabem, elas já levantam a patinha, limpa a patinha, tira a coleira e eu dou um biscoitinho, dou um presente por elas terem se comportado bem. Mas eu não dou simplesmente, eu treino alguma coisa. Ou é da patinha, ou é senta, ou algum outro comando. Por repetição, por 10 anos. Eu ando com as cachorras 2 vezes por dia, calcula aí.
Elas são super fluentes nessa comunicação. De certo, elas devem pensar assim, olha como eu ensinei a Camila muito bem, eu dou a patinha e ela me dá um biscoito. Olha que humana bem treinada. Né? Então, não, assim, é a mesma lógica é pra gente. A gente precisa fazer isso muitas vezes pro inglês ficar fácil. Agora pensa, a gente já falou aqui muitas vezes sobre hábito e consistência, regularidade, você fazer isso todos os dias. Para todas as coisas na sua vida, o que faz você ser um amigo legal, você ser um parceiro, namorada, marido, mulher legal, você ser um filho legal, um pai ou mãe bacana, um líder bom, é porque você fez uma coisa uma vez só ou pela soma de todas as suas atitudes, as suas ações diariamente? O que faz você ser, por exemplo, a pessoa gostar de você? Você ter um marido, ser uma esposa, né, ter um companheiro e essa pessoa amar você. É porque olhou pra você no primeiro dia, bonitinha, gostei. Esse é só o primeiro spark. E depois? É pelo todo dia, é pela atenção diária, pelo carinho diário, pelo que eu faço todas as vezes, é por repetição, é por consistência. A gente vira um professor bom porque a gente deu uma aula só, ou porque a gente deu aula uma vida inteira, no meu caso 21 anos, eu ainda não fiz a última conta, a última vez que eu fiz conta foi 21 anos, por 21 anos dando aula para criança, para adolescente, para adulto, para pessoa começando curso, para pessoa no avançado, para pessoas que aprendem rápido inglês, para pessoas que têm dificuldade de aprender inglês, treinando professores. O que me fez ser uma professora muito boa, infalível? O que? Esse monte de tempo, e eu tô contando acho que tempo de carteira só, hein, gente? Porque minhas primeiras alunas cobaias foram a minha irmã e a minha vizinha quando eu tinha 14 anos de idade. Era uma aula boa que eu dava pra elas? Com certeza não. Mas precisei passar por isso, precisei fazer isso muitas vezes, errar, acertar, testar uma coisa ou outra, entender as pessoas, ver as respostas que elas dão, me estudar bastante e aplicar. Oi, Arthur, Orfeu, sejam bem-vindos. Aplicar isso muitas vezes e entender que se eu faço isso, esse é o resultado. Eu faço isso e chegar numa sala de aula sem medo, sem preocupação nenhuma. Hoje eu posso entrar numa sala de aula sem material nenhum, sem nada preparado. Camila, você tem que substituir tal professor, você vai dar aula do que você quiser. Eu tiro a aula de onde você quiser. Eu faço do jeito que você quiser e vai ser uma puta de uma aula boa. Entendeu? Vai todo mundo sair feliz, vai todo mundo participar, uma turma pequena, uma turma grande, seja criança, seja adulto. Da onde que eu tirei isso? Eu nasci assim? Eu tenho sorte de ser assim? Claro que não. Eu tive que fazer isso muitas vezes. Todos os dias, cansada ou não cansada, animada ou não animada, feliz ou triste, tendo dormido bem ou não, tendo comido bem ou não, tendo tido um dia maravilhoso o dia anterior ou não, tendo alunos que são animados, engajados ou não. Então, independe dos fatores externos, você vai lá e faz, você estuda, você se aprimora e dá o resultado. Hoje, eu consigo ter essa fluência, essa facilidade na profissão pela repetição que eu fiz a vida toda. Então, para você que tá aí travado no inglês ou que não tá feliz com o seu inglês, não é nenhuma trava, Camila, eu vejo que eu não consigo evoluir, assim, eu fico patinando, eu ainda tô inseguro. Hoje mesmo eu falei com uma colega, uma amiga que já foi cliente, que já fez desafios e que é uma pessoa que eu sei que o inglês dela é muito bom. Ela tá no nível intermediário de inglês e ela falou assim, poxa, eu tô com medo de ir pro nível avançado. Medo de quê? Vai e faz. E se der medo, vai com medo mesmo. Medo do quê? As pessoas vão falar de mim. O que as pessoas vão falar de você. Não tenho firmeza nisso aqui, eu tenho dificuldade nessa coisa. Adivinha qual é a resposta mágica para você resolver seus problemas? Repita, faça várias vezes. Quando você tem uma prova, por exemplo, para realizar. Oi, Carla, boa noite. Vou fazer um IELTS, vou fazer um TOEFL, vou fazer qualquer prova de proficiência do inglês. Como que é a melhor forma de você se preparar para fazer essa prova? Fora você saber o inglês, porque esses testes todos testam o seu inglês em geral. Você fazer simulados dessa prova over and over again. Day after day. On and on. Tem que fazer várias vezes. Fazer simulados e fazer as questões e treinar. Como a prova acontece para no dia que você chegar lá, já sei, tô tranquilo, já sei que vem perguntas desse jeito. Você começa a perceber padrão
Sabe? Sempre quando pergunta isso, a resposta é mais ou menos por aqui. Quando vem isso, depois disso vem tal coisa. Sempre vai ter uma pergunta desse jeito. Você tá craque, perde, sabe, aquele medo, porque você já sabe exatamente como fazer. Júnior, olha só, IELTS, eu tô ajudando uma pessoa agora, eu tenho um cliente que esse é o objetivo dele, ele quer passar na prova do IELTS. Então, o que ele tem que fazer? O inglês dele já é bom, vamos treinar essa prova. Vamos treinar esse simulado aí, vamos ficar craque, que a prova é assim, gente, tipo, hoje, assim, você vai dirigir, você nem pensa se você tá trocando de marcha, se o carro automático, se você tá parando o carro ou não, sabe? Se você já sabe o que fazer. Se você vai tomar banho, muito provavelmente você já sabe exatamente o que vai fazer, você nem pensa naquilo, entrou no piloto automático, porque você fez uma vez? Claro que não. Né? Tenho certeza que hoje, quando você for se vestir, o teu padrão de colocar a calça, por exemplo, sempre começa com a mesma perna, vai, fecha, você já ou coloca a blusa primeiro, você já tem um passo a passo, você nem gasta energia mais com isso, não fica nervoso para fazer isso mais. Então, é a mesmíssima coisa que você precisa fazer para o inglês. Muitas vezes as pessoas falam, eu preciso de novidade, eu preciso de coisa diferente para aprender. Você não precisa, não. É legal você mudar, você evoluir, só que você precisa, antes disso tudo, de repetição. De muita repetição. E de preferência, que essa repetição faça sentido para você, que não seja simplesmente você ficar papagaiando as coisas, quando vem para escrever frase ou para falar alguma coisa, ficar repetindo à toa. Tudo bem no começo você pegar uma frase que seja de pessoas que não tem nada a ver com você, beleza, entendi. Agora transforma essa frase numa coisa que faz sentido para você. Comecei a estudar como é que conta as coisas no passado, como é que eu fiz as coisas no passado. Aí tem lá o exemplo no livro que, sei lá, John went to the supermarket and bought 10 oranges. Aí você fica lá, John went to the supermarket and bought 10 oranges. Beleza, went to the supermarket and bought. Ok, went and bought. Você fica lá, beleza. Agora vamos fazer uma pra mim? O que eu fiz ontem? Nossa, eu fui no mercado também. Boa, faz sentido pra você. Yesterday, I went to the supermarket. Mas eu não comprei molho de laranja. Deixa eu pensar que eu comprei. Oh, and I bought a dozen eggs. Legal, faz sentido, porque eu realmente fui ontem. Aí você começa a colocar contexto no que você tá fazendo. Aí sim. Aí beleza, deixa eu contar outra coisa. Yesterday I took a shower after lunch. Beleza, entendi. Foi o que foi pra mim. Você começa a fazer repetição nas coisas que são suas mesmo. E não só coisas que estão completamente desconectadas. Mas tá vendo que você tá treinando fazer frases no passado 1 milhão de vezes? O que vai fazer você contar o que você fez ontem, falar, apresentar o trabalho no seu trabalho, você fazer os seus reports, você fazer as coisas que contam como foi o mês, como foi o ano, como vocês chegaram àquela conclusão, o que essa tabela representa é contar do passado. Então você tem que estar craque para dizer we found this number, we did this, we ran into this information. Beleza, você vai, né, teu cérebro já tá craque em contar e fazer as estruturas no passado. Tá vendo a conexão? Aí, depois que você tiver essa repetição feita com um monte de intensidade e intenção, na hora que você for precisar usar no trabalho ou numa viagem, não vai mais ter aquele cagaço de, meu Deus, não sei, meu Deus, não sei porque eu não fiz, eu não sei direito como é que é. Mas se eu sei direito como é que é, se eu já fiz isso várias vezes, vai, como dizia uma amiga da minha mãe, vai que nem um quiabo. Vai que nem um quiabo, você vai numa boa. Então, acredita na repetição. Pensa aí nessa semana, o que você vai fazer com o seu estudo para o inglês? Se você já tá numa pegada boa de estudar, prova essa semana você fazer de novo as mesmas coisas. Você pegar teu livro, teus materiais, voltar alguma aula, e quando o seu professor de inglês, quem você estiver fazendo aula, pedir para você voltar, seja um nível de refazer ou voltar uma unidade, acredita nessa pessoa. Você não está perdendo tempo, não é retrabalho. É você se solidificar, você ter uma base mais forte para o seu inglês ficar cada vez mais fluente, você ter cada vez mais confiança. Então, para com essa história de ficar com raivinha do teu professor ou do curso que você tem, sei lá, porque, não passei na prova, vou ter que fazer de novo, então desisto. Quantas pessoas nesta minha vida de meu Deus que passaram pelas escolas que eu dei aula, aí a pessoa tinha um semestre que ela mal tinha ido para aula, mal tinha se empenhado, fez tudo assim nas coxas de qualquer jeito. Aí na hora lá de fazer as avaliações, prova oral, não sei o que lá, tirava a nota baixa, que a nota nada mais é do que uma representação, né?
é o demonstrar do que você fez. Podemos fazer uma outra live sobre avaliação, mas enfim, a pessoa não tem aquela habilidade, ela não passa, você recomenda que ela refaça tudo, né, gente? Ó, tem que fazer de novo, porque não pegou. A pessoa, não, assim, não tem como ela ir pro nível seguinte se ela não domina minimamente aquele fato. A pessoa, então, se eu não passar, eu vou desistir do curso. Eu não vou mais fazer. Aí você fala o quê pra essa pessoa, gente? Na boa, dá vontade de mandar pro inferno, porque, jura, você tá aqui pra aprender inglês ou você tá aqui pra passar de nível? Você tá aqui pra comprar níveis, como se fosse um produto, tipo, comprei um saco de batata. Não é por aí. Então, muda a sua forma de encarar esses sucessos ou esses resultados que você tem. Poxa, não tá legal, preciso voltar. Se você não se sente seguro, volta e faz de novo. Se teu professor falou isso pra você, cara, você tá pagando um professor, você tá pagando uma escola, confia neles. Você não tá pagando um professor ou uma escola pra você dizer o que as coisas são. Eles estudaram, eles se aprofundaram naquele assunto. Eles estão ali pra fazer o melhor pra você. Oi, Ju, boa noite. Boa noite, saudade de você. E se você não confia neles, você não devia estar naquela escola, você não devia ter contratado aquele professor. Se eles acham que você tá ali, eles estão ali só pra se aproveitar de você, o que você tá, honestamente, o que você tá fazendo, perdendo seu tempo e dinheiro com pessoa que você não confia? Agora, se você confia no seu professor, se você contratou uma pessoa bacana, foi numa escola legal, qualificada, comprou um curso bacana na internet pra você fazer, que você avaliou, e tem várias lives que a Camila já fez aqui, dizendo de como achar um curso, um professor legal. Ouve o que essas pessoas têm pra dizer. São pessoas que estudaram muito, que se aprofundaram muito em saber como te ensinar, como fazer você passar no passo a passo. Acabei de falar para vocês aí, são anos sendo treinadora de professores, são anos trabalhando em escola, são anos avaliando metodologias, estudando, fazendo letras, mestrado, pós-graduação, um monte de coisa na área de ensino e aprendizagem de língua inglesa, para daí você passar por um aluno passar por você, né? Simplesmente passar, porque não fez nada. Passar por você, não deu certo, não atingiu a habilidade que precisava atingir. Aí a pessoa fala, então eu vou parar. Fala, e aí, gente, o que mais que eu posso fazer por você? Então, gente, a palavra de hoje é repetição, repetition. Não ouçam essa palavra como uma coisa ruim. Fazer de novo, fazer e refazer, refazer, refazer é muito bom. Vai fazer você ficar cada vez melhor, cada vez mais seguro, cada vez mais confiante, cada vez mais fluente, cada vez mais hábil no inglês, cada vez mais ágil para falar. Então, acredite nisso, faça com intenção, faça com alegria, faça com amor, não fala tipo, ai, que saco. Tá bom, Camila, eu confio em você, vou fazer de novo. Não vai assim. Fala, cara, que massa, eu nunca pensei desse jeito, eu vou pensar assim agora, eu vou começar aos pouquinhos. Então, a Camila falou, hoje, antes de dormir, eu vou ouvir aquela música que eu gosto 3 vezes. Ou, eu vou pegar o meu caderno e vou escrever a mesma frase várias vezes, eu vou montar 10 frases, contando como foi meu dia, e isso tá treinando frases no passado, e é esse que é a minha dificuldade. Pega uma coisa e começa a repetir. Você vai ver como vai ficar cada vez mais fácil, como isso vai ser assim, tiro e queda pra sua confiança, que você vai saber, cara, eu sei. Teu cérebro já tá assim, meu, fulano, relaxa, porque ó, isso aí a gente já fez 1000 vezes, não precisa gastar energia não, tá tranquilo, tá de boa, tá favorável, vai dar muito, muito, muito certo. Me conta depois como foi isso, me conta do seu sucesso. Eu fico super feliz de ouvir quando as pessoas compartilham comigo e eu recebo muito feedback das pessoas. Poxa, Camila, ouvi aquilo que você falou, mudei. Depois do coaching que eu fiz com você, aconteceu isso. Ou usei essa técnica que você falou, ouvi tua live, apliquei tal coisa. É incrível, porque é muito simples. Não é complicado, não é coisa assim, sabe? Coisa de outro mundo. É muito fácil, basta você fazer. Não basta você só ouvir, não basta só você conhecer, não basta só você acreditar em mim, basta você botar a mão na massa e fazer. É esse que é o grande desafio. Você encarar, colocar no teu dia a dia e fazer acontecer. Existe mesmo uma cobrança muito grande das pessoas mais próximas em apresentarmos resultados. Temos que ter foco e respeitar nosso tempo para o aprendizado. Perfeito, Douglas, é isso mesmo. Seus conselhos são motivadores para nós. Obrigada, que bom, que bom.
Muito obrigada, Douglas. É isso mesmo. E assim, cara, só pensa que não tem ninguém assistindo, não, sabe? Às vezes a gente acha que a gente é tão importante, tipo, ai, o que vão falar de mim? Eu ainda tô no nível básico, aí reprovei no curso. Aí você fala, cara, é você com você mesmo. A gente não é, sabe? Nossa, você não é o Brad Pitt, eu não sou a Angelina Jolie, sabe? Não tá todo mundo assistindo e vendo como é que eu tô indo, como é que eu tô fazendo. Cara, sou só eu. Não tem audiência pra tudo isso. Às vezes a gente se acha tanto, tipo, aí estão todos pensando o que vão falar de mim. Cara, não estão nem pensando em você. E você apresentar uma coisa de qualidade, sabe, com confiança, você fazer, no caso do inglês, apresentar o inglês básico, super fluente, é muito mais legal do que você ficar disfarçando e eu me viro no inglês. Isso é muito pior. Entenderam? Estou aqui para ajudá-los, para quem precisar de mais orientação, de mais ajuda. É para isso que eu trabalho, para potencializar o inglês de vocês, para destravar todo mundo, para ajudar vocês na comunicação dessa língua que eu amo tanto e fico muito feliz de saber quando uma pessoa se abre para o inglês, que é um idioma que realmente abre as portas para o mundo. Muito obrigada pela participação na live de hoje. Vai ficar gravada aqui por 24 horas. Mandem essa live para quem vocês entendem que precisa ouvir o que eu falei hoje. Terça-feira que vem tem mais. Um beijo grande, uma ótima semana, boa noite. Bye, bye.